como se você... Aqui é o teu cérebro. Você é o copo. Você é o copo, a caneca. Aí você enche ele de conhecimento o tempo todo. Mas você não aplica, você não toma esse conhecimento. E aí, pessoal, mais um podcast Marta Sincera Cast. E hoje com um convidado mega especial que eu adoro falar com ele sobre um assunto muito legal e que ele é especialista, que é sobre vendas. E vendas é tudo, gente. Ser vendedor é muito bom. E hoje, para fazer várias dicas para você, tô aqui com o Thiago Augusto. Thiago Augusto, obrigada por ter aceito o meu convite, ter vindo gravar aqui no nosso podcast. Legal. E óbvio que nós vamos falar muito sobre vendas. Perfeito. O meu público é o contador, você já vem fazendo um trabalho aí nas contabilidades, né? Perfeito. E bora lá. Obrigada. E eu quero saber, quem é o Thiago? Me fala aí quem é o Thiago. Conheci o Thiago ano passado. Legal. O Thiago fazia um trabalho lá de marketing inteligente e tal. Mas eu quero que você fale pro pessoal quem é o Thiago. Ótimo, vamos lá. Bom, Thiago é vendedor. Thiago é um vendedor porque começou a vender há uns 9 anos atrás. E eu me coloco ainda hoje, por mais que ensine outras pessoas, como um vendedor. Porque, querendo ou não, eu vendo também os meus serviços e ajudo outras pessoas a vender. Então, sempre me posiciono como vendedor. Primeira coisa, Thiago é um vendedor. Depois, Thiago é pai. Thiago também é esposo. Thiago é uma pessoa que gosta de desafios. E está sempre buscando ajudar outras pessoas porque acredita que através da venda a gente consegue transformar a nossa vida. Então, de uma forma resumida, Thiago é essa pessoa. Bacana, Thiago. E, Thiago, uma coisa que eu vejo muito no mercado contábil, tô falando aqui pro contador, né? Claro. São 20 anos trabalhando com a contabilidade. Senão a gente fez 20 anos de empresa. Legal. Fez não, vai fazer agora em setembro. Já 20 anos. E de alguns anos pra cá, de 5 anos pra cá, 5, vai. A gente vê um movimento que o contador precisa vender. Claro. Ele tem uma empresa e essa empresa precisa se movimentar. E uma dificuldade que eles têm é que eles falam que não sabem vender. Então, aproveitando esse enganche, eu quero perguntar assim, como você aprendeu a vender e como que isso serve de lição, Legal. de ensinamento aí pro contador? Legal, vamos lá, contador e contadora. Você nasceu sabendo vender. A gente vende o tempo todo. A gente vende as nossas ideias, a gente vende os nossos sonhos, a gente vende o tempo todo para os nossos familiares, para os nossos funcionários. Então, se você sabe se comunicar, você vende. A diferença é que o contador, ele talvez entende que não sabe vender porque ele não conhece um processo de venda. É claro que antes dele ser um contador, ele também não sabia fazer contabilidade. E o que ele teve que fazer? Estudar pelo menos 4 anos ali, né? Fazer uma formação para começar a exercer o seu papel como contador. Vendas não é diferente. Vendas é uma profissão. As pessoas acham que vendas é dom, talento, que vendas é algo natural, né? Que uma pessoa tem, desenvolve. Talvez não. Talvez a pessoa se comunique muito bem. Então, talvez isso realmente seja algo que nasça com ela. Ela tem um temperamento ali que faz com que ela se comunique muito bem. Mas não significa que ela será uma excelente vendedora. Agora, se a pessoa se comunica muito bem e também entende o processo de vendas, ela com certeza vai performar muito. Então são essas duas coisas. E todo mundo sabe se comunicar, né? Sim, com certeza, não tem jeito. Desde que você começa, desde que você nasce, você faz o quê? Você chora. Então, ali você já está expressando uma comunicação para você começar a pedir as coisas, a ter as suas necessidades e desejos ali resolvido, né? Thiago, como que você aprendeu, né? Como que foi esse processo na prática? Que o Thiago falou assim, putz, eu sou vendedor. Você tem essa consciência, porque a maioria das pessoas não tem essa consciência. Você já, desde pequeno, não sou vendedor, você teve o tempo da consciência, sou vendedor, deu essa virada de chave, foi nisso que eu aprendi a vender. Eu sempre me comuniquei muito bem, mas eu tenho uma formação totalmente diferente da venda. Eu fiz técnico em mecânica e engenharia mecânica. Totalmente técnico, né? Pessoal que totalmente realmente diferente. se acha que não é vendedor. Exatamente, olha isso. Então, fiz, né, a minha graduação nessa área. Mas por me comunicar muito bem, um tio meu um dia disse para mim assim, Thiago, por que você não começa a vender? Cara, você é muito bom, você se comunica muito bem. Eu tinha somente a comunicação. Eu falei assim,
eu estava num momento, estava em transição, saindo de uma empresa, procurando um novo emprego. Falei assim, eu vou mandar alguns currículos para a área de vendas. Isso foi há uns 10 anos atrás. Certo. E aí eu entrei dentro de uma empresa, fora da área ainda, era uma corretora de seguros, e comecei a vender e evoluir. No começo, Marta, eu não vendia bem. Sério? Não era um bom vendedor. Eu me comunicava bem, mas isso não é suficiente para que você consiga vender. Olha que legal. Porque às vezes você acha que só a comunicação é importante para que você consiga vender. Não adianta. Quantas vezes a gente pega vendedores que falam muito... Exato, não vende nada. Mas não vende nada, Exato. Exatamente. Então, eu comecei a aprender no ambiente. Eu comecei a estar em empresas e ambientes que faziam com que eu estudasse sobre vendas. E quando a gente fala de vendas para contador, a gente está falando de vendas internas, inside sales, é um termo, né? A gente tem muitos termos que vêm ali do exterior, dos Estados Unidos, e esse é um termo, inside sales. Então a gente fala de uma venda mais consultiva, uma venda que não é, por exemplo, um varejo, né? Uma venda totalmente diferente. Eu tive que estudar e o ambiente onde eu me inseri fez com que eu aprendesse a vender de forma mais consultiva. Foi assim. Foi assim que você começou, então, lá na corretora de seguros, você percebeu que você se comunicava super bem, que é o princípio, que é o começo aí de tudo, porém você viu que só a comunicação não bastava. Exato. E você fez essa transição, começou a vender. E por que você resolveu empreender? Aí você falou assim, não, beleza, agora tô aqui vendendo bastante, consegui já determinar aqui um processo, enfim, consegui vender. E aí você falou assim, agora eu vou empreender. Por quê? Eu estava até falando hoje no meu Instagram sobre isso. A gente precisa nós precisamos ter 3 coisas para performar. E em vendas isso não é diferente. Certo. O que é? Primeiro, disciplina. Depois, tempo e paciência. Então, disciplina como? Em estudar, em buscar conhecimento, em aplicar esse conhecimento. Tempo, porque não vai ser do dia para a noite. E paciência, porque a paciência vai fazer com que você continue disciplinado e aguente passar por esse tempo que é necessário. Então, levou 5 anos para eu começar a performar de fato. Dentro de uma empresa de vendas consultivas, eu levei esse tempo. Onde no 5º ano, eu comecei a performar muito bem. Nesse 5º ano, eu bati todas as metas, todos os recordes da empresa. Eu queria muito ser o melhor vendedor da empresa, mas eu não conseguia. Por quê? Eu tinha comunicação, eu precisava de tempo, eu precisava estudar, eu precisava aplicar aquilo e eu fui desenvolvendo um método ao longo desses 5 anos. No 5º ano, onde eu realmente desenvolvi um método incrível, que é o que eu ensino hoje para vários prestadores de serviço, como você, contador e contadora, eu performei muito e as pessoas ali, colegas que estavam trabalhando comigo, começaram a aprender comigo também. Bacana. Porque eu comecei a ensiná-los. E eles falaram assim, Thiago, por que você não ensina outras pessoas? Eu falei assim, por que não? E aí eu escolhi um nicho para começar a ensinar. Então por isso que eu comecei a ensinar outras pessoas a vender. Eu escolhi os contadores. Por quê? Legal. Muitas pessoas me fazem essa pergunta. Eu quero entender por quê. Tá, vamos falar sobre isso. Legal. A empresa onde eu trabalhava se chama Templum Consultoria. É uma empresa de consultoria que implementa sistema de gestão. Quando eu falo sistema, não é normas, mas processo. Não é algo eletrônico, enfim, um sistema, um CRM, um ERP. É um sistema de gestão, é processos. E a gente tinha vários nichos. Um desses nichos, que era o da contabilidade, ele tinha uma venda bem consultiva, né? Eu imaginava que sim, que teria uma venda consultiva. Existia um programa para essas empresas que a gente vendia lá como uma empresa de sistema de gestão, chamado Programa de Qualidade Contábil, PQC. Isso. E a gente vendia isso. Isso é muito baseado na norma ISO 9001. E eu falava com muitos contadores. E os contadores que eram clientes meus, que implementavam isso, eles viravam para mim e falavam, Thiago, eu gostei tanto da jornada de venda que eu passei com você para contratar esse PQC, né? Que é esse plano contábil de qualidade, Isso. que eu gostaria que você me ensinasse a vender. Eu falei, aqui tem uma oportunidade, pô. Olhei, né, a dor do cliente. Opa, tem uma oportunidade para mim. Tem uma oportunidade aqui. E aí eu falei assim, vou começar a ajudar esse nicho. Quando eu comecei a ajudar os contadores, eu ainda era vendedor dessa empresa. Então eu fui levando durante um ano o meu trabalho como vendedor dentro dessa empresa, mas falando sobre vendas para contadores e fui tentando entrar nesse nicho. Então realmente eu rompi uma barreira muito grande.
Porque eu não sou contador, eu não tinha relação nenhuma com a contabilidade, eu só tinha visto uma oportunidade que o contador precisava aprender a vender. E eu meio que fui simulando isso na minha cabeça. Pô, esse cara ele recebe muita indicação e por conta desses clientes que eu tinha, ele tem desafios na hora de ofertar o serviço, ele é muito técnico, ele não aprendeu isso na faculdade, sabe? Eu fui pensando nisso, aqui tem uma oportunidade. Porque a venda é bem consultiva. Eu acredito que o contador, o advogado, enfim, quem presta um serviço bem técnico tem que ter uma venda consultiva, como eu vendia, porque eu vendia serviço de processos, então era consultivo, de gestão. Com certeza. Você falou agora há pouco sobre 3 pilares, né? Perfeito. Para você se tornar aí um vendedor que consiga performar. Tem disciplina, tempo e paciência. E paciência. Perfeito. Ó, disciplina, tempo e paciência. Perfeito. Ele levou 5 anos para montar o método lá certinho para ter resultado. E o que eu vejo nesse mercado, e você está nesse mercado, está trabalhando. Sim. Por que você acha que as pessoas não têm disciplina, não querem investir tempo e não têm paciência? Qual a sua visão sobre olhando para o nosso mercado? Porque é difícil. E sair da zona de conforto não é fácil. É porque é difícil. Essa barreira, o contador ele rompeu quando ele não sabia fazer contabilidade lá na faculdade. E talvez quando ele começou a empreender também. Foi difícil. Só que aprender a vender é tão difícil quanto. E talvez hoje as pessoas querem uma ferramenta mágica, um insight perfeito. Elas querem, sei lá, um sistema maravilhoso que faça as vendas, uma agência que tragam as vendas prontas ali. Mas esquecem que a gente tem que focar nessas 3 coisas, que é disciplina para adquirir conhecimento aplicado a esse aspecto contábil, enfim, de vendas. Tempo, porque você tem que executar todos os dias. Às vezes você vai errar, às vezes você vai acertar, você vai levar um tempo. E paciência para fazer as outras 2 coisas, como eu falei. É isso, gente. Às vezes as pessoas acham que vai ouvir esse podcast e vai descobrir uma bala de prata ou um jeitinho para sair vendendo. Só que não é isso. Você precisa ter disciplina, tempo e paciência. Sem isso, nada acontece na vida. O Altair até fala que você não vira empreendedor de repente. Não. O sucesso não vem de repente. As pessoas acham que vem de repente, mas existe toda uma jornada e a gente tem mania de olhar para a grama do vizinho e falar, nossa, meu vizinho tem muito resultado. E a gente sabe que não é bem assim, porque existe todo um processo. E como que foi para você começar um projeto do zero, Thiago? Como que foi isso? Como que foi essa experiência? Antes de falar do projeto do zero, quero te dizer que se comparar é muito perigoso, tá? Se você está assistindo hoje esse podcast, quero te falar, contador, não se compare. Por mais que você tenha mentores, por mais que você tenha pessoas com referência para você, e você deve ter, não se compare. Entenda que talvez a estratégia ideal para que você comece a vender não é a estratégia que talvez uma grande empresa hoje utiliza. E você precisa respeitar esse processo. Isso é muito importante. Show. Tá vendo? É isso, gente. Respeita o processo. Só vence quem passa pelo processo. Ponto. Só vai vencer quem passar pelo processo. Legal. Não existe segredinho, segredão, nada disso. É o processo. E aí, me responde, como que foi começar esse projeto do zero para você? Como que foi essa experiência? Bom, foi bem desafiador, porque hoje eu ainda não alcancei aquilo que eu almejo. Eu almejo muita coisa. Certo. E coisas grandes. Então eu estou passando por esse processo. Eu, Thiago, como uma pessoa que está criando algo do zero. Então, ter disciplina, ter paciência é difícil. E tem mais uma coisa que eu acho que eu posso acrescentar nessa jornada que faz com que eu consiga sair do zero e permaneça buscando a evolução sempre, que é o controle emocional. Isso é muito importante, Marta. A mente nossa, ela domina tudo, e as emoções também. Seja numa venda, seja na hora de empreender. Se você não domina as suas emoções, você não cresce. Não importa. Por quê? Toda vez que você deixa de ser racional e a sua emoção toma conta de você, as suas decisões sempre vão te levar
para aquele estado de emoção que você estava sentindo naquele momento. E talvez não te levem para o caminho certo. Puxa vida. E uma coisa que eu vejo, né? E nesse tempo todo, eu sempre fui uma pessoa muito emocional. Como ela fala, mas ser muito emocionada. Até por causa do perfil comportamental. E por deixar as emoções falarem, eu perdi muito. E não consegui vencer algumas coisas. Quando eu aprendi a controlar a emoção, a controlar a mente... Óbvio que é um processo, né, Thiago? Até sim, hoje a gente vai fazendo isso. Aí que as coisas começaram a acontecer. Porque a gente perde mesmo quando a gente não tem esse controle. Muito legal o que você falou, muito legal mesmo. Porque é isso, gente. É você mudar a mentalidade. Tudo tá ligado muito à mentalidade. Muito, muito. Se você não cuidar da saúde mental, infelizmente, você não vai conseguir avançar em nada na sua vida. Em nada. Certo? Vamos colocar um primeiro hack aqui do nosso podcast para quem quer vender muito. Se você controlar suas emoções, você vai conseguir vender. Controle as suas emoções. Não deixe que as suas emoções sobressaiam a sua razão. Por mais que as vendas por parte do comprador sejam feitas pela emoção, você como vendedor deve ser racional. E pegando um gancho, né, continuando o que a gente está falando de empreender do zero, por que a gente tem que dominar as emoções? Porque o começo, Marta, ele é solitário. É verdade. É solitário demais. O começo de qualquer projeto ele é solitário, porque parte primeiro de você, ninguém vai te cobrar, a vida adulta é assim. É você contra você. Isso aí. Esquece os outros. Isso aí. E se você vai desenvolver um projeto do zero, seja ele qual for, pode ser você implementando um processo comercial, é um pouco solitário no começo. Porque você precisa estudar sozinho, você precisa fazer muitas coisas sozinho, de forma solitária, para que então você comece a crescer e rompe essa barreira. E ninguém pode fazer isso por você. Ninguém pode fazer isso por você. É você sozinho. Pegando ali os seus projetos e tentando crescer. E aí, emendando já nisso, você está falando sobre ser solitário. O início. Você vai encontrar pessoas, né, Marta? Exato. Ao longo do caminho. Mas a barreira você rompe sozinho. Não tem jeito, né? Sim. E aí, já emendando isso, como esse início é muito solitário, por mais que o contador ele tenha um empreendimento dele, já tem a empresa dele, então existe. Qual que é a maior dificuldade hoje que o contador tem em vender? Porque o que você acabou de dizer, o começo é muito solitário. Você olhando para o mercado, a sua experiência já com o pessoal, qual que é essa maior dificuldade que você vê? São as emoções? Me fala um pouquinho sobre isso. Eu acho, Marta, que hoje a maior dificuldade é encontrar conhecimento prático, fácil e adaptado para que ele consiga quebrar essa barreira. Eu vejo poucas pessoas falando para o contador quebrar a barreira. Como fazer, como passar por essa jornada. E aí, como? Então, a gente tem poucas pessoas, eu quero que você fale como que ele passa por essa jornada. Legal. É simples. Ele precisa estudar. É conhecimento. O que vai fazer você prosperar hoje é conhecimento e prática. Você tem que ser um aprendedor e um fazedor. Se você aprende e aplica, e pega aquilo que a gente falou, disciplina, tempo e paciência, você vai crescer. Só que você precisa aprender e aplicar. Talvez hoje você possa, e tem muitas pessoas, eu, a Marta, outras pessoas boas falando sobre conhecimento específico para você conseguir vender. Então você precisa de forma intencional buscar esse conhecimento e aplicar. Não é também só buscar o conhecimento. Porque a gente vê muitas pessoas enchendo o copo. Certo. Aqui, com conhecimento. Vai inventa aqui. Isso, mas bebendo pouca água. Como que é isso? Me explica. Eu encho o copo e bebo pouca água. Me explica. Vamos lá. Eu criei isso agora, hein? Tá vendo? Já meu raciocínio agora. É como se você... Aqui é o teu cérebro. Você é o copo. Você é o copo, a caneca. Aí você enche ele de conhecimento o tempo todo. Mas você não aplica, você não toma esse conhecimento. Você não... Só que aí tomar, você vai sentir que a água pode estar muito gelada, que a água pode estar muito quente, que ela pode estar com gosto ruim. E talvez aquele conhecimento que você adquiriu na prática, nossa, isso aqui não é bom, cara. Mas você nunca vai saber porque você não toma água. Você não adquire, você adquire conhecimento, mas você não aplica. Você não pode ser apenas um aprendedor. Você precisa ser um aprendedor e um fazedor. E é isso que vai fazer com que você cresça.
Isso aí, gente. É isso. É você, como diz o Alex, planejamento com ação. Planejação. O Alex sempre fala, planejo e ajo. Não adianta ficar só na base. Ele acabou de falar, não adianta encher o meu copinho aqui com muito conhecimento e não colocar água para dentro, realmente deixar ele cheio e não ir para ação. Então, infelizmente, o mercado realmente funciona desse jeito. Essa barreira de sair da zona de conforto, às vezes dói, né? Dói sair da zona de conforto. Eu tô passando por esse processo de emagrecimento e tal, e é difícil. Eu já venho passando por esse processo, já tem 3 anos. E assim, para até quebrar essa barreira, tá assim, eu tô quebrando por centímetros. Porque é algo complexo, mas você não pode parar. Você tem que pegar lá o conhecimento, nem que você tome uma gotinha e vai esvaziando. Você precisa fazer isso, gente. Você precisa. E aí, Thiago, é uma dúvida geral, né? Então, assim, o cara, ele cresce o escritório por indicação. Então, você sabe que todos os escritórios hoje, todos... Acho que só tirando as contabilidades online. Indicação passiva, né? Isso. Então, todos esses caras, eles conseguem crescer com indicação passiva. Acho que só tirando as online aí que vieram agressiva pro digital, eles começaram todos aí. Hoje eu não tenho nenhum cliente aqui que não tenha começado o escritório com indicação. Sim. Como que ele começou com indicação? A gente sabe que quando a pessoa não tem um programa de indicação bacana, que é aquela questão do ativo, tem um processo de vendas e tal, a gente sabe que indicação, você está na mão do teu cliente, não é todos os meses que acontece, você pode ser um mega blaster contador, um contador top. Como que esse cara faz a primeira venda? Ele mesmo ir atrás da venda, ele, sabe, trazer aquele cliente na unha, no dente. Como que ele faz isso? Conta aí pra ele. Legal, vamos lá. Boa pergunta. Ó, para você fazer essa primeira venda, se você está começando agora, eu quero te dizer que você não vai fazer essa venda através do tráfego, através da indicação ou através de algum canal de atração de clientes. Você fará essa venda para sua carteira. Eu acredito que as vendas, no começo, precisam ser feitas para a carteira. Um contador, ele tem ali, vamos supor, 50 clientes. Ele tem 50 clientes, mas às vezes ele não se relaciona com esses clientes. Esses clientes precisam de outros serviços e ele não vende para o cliente que já está ali dentro de casa. A principal venda que você tem que tentar fazer hoje é para o teu cliente atual. É uma nova venda para ele. Começa por aí. Você já quebrou uma barreira, sabe, Marta? Eles já quebraram uma barreira. Você já trouxe esse cliente para dentro de você, da sua empresa. Ele já confia em você. O que você precisa fazer agora? Fazer uma nova venda para ele de um novo serviço. Seja um BPO, seja... Enfim, até o imposto de renda. Enfim, não importa. Uma nova venda para esse cliente. Só que para que você faça essa nova venda, é necessário se relacionar com esse cliente. Então, se você tentar hoje fazer uma venda para ele, amanhã ligar para uns clientes seus e tentar fazer uma venda, mas se você não se relaciona, ele vai falar assim, esse contador que é meu contador aqui, você está querendo me vender alguma coisa. Mas se você se importa com o seu cliente, acompanha a evolução dele, você consegue fazer uma nova venda. Por quê? Você como contador tem na mão todos os problemas, todos, Martinha, que esse cliente tem. Que pode ser um novo cliente novamente quando você fizer uma nova venda. Você conhece a empresa dele, você tem o balanço da empresa dele, você sabe se ele tem problema financeiro, você sabe onde... Você só precisa fazer um trabalho mais consultivo, mais intencional. E aí você vai começar a fazer aí as suas primeiras vendas. É o que eu acredito. Para começar apenas. E você acredita que a contabilidade... Porque assim, contabilidade virou commodity, como agência virou commodity. Perfeito. Vários serviços viraram commodity. Você, no seu processo de vendas, você acredita que a contabilidade tem que criar novos produtos? Qual que é a tua visão sobre isso? Não, Marta, vou aqui, a Marta Sincera Cash. Não, Marta, eu acho que o cara tem que aprender a vender contabilidade mesmo e tal. Mas você acredita numa esteira de produtos na contabilidade? Com certeza, absoluta. Por quê? Pegando o que eu acabei de falar, porque você... identifica, a partir do momento que você vende a contabilidade para esse cliente, que ele não só tem um problema contábil, existe outros problemas na empresa dele. Às vezes ele não pode ter uma marca registrada, isso é um problema. Pode ter um problema lá na frente, ele perder essa marca e você, como um contador, pode vender para ele um registro de marca. Você pode fazer um trabalho simples, pegar ali o CNPJ do seu cliente, jogar, né, na pesquisa do NPI e tentar identificar
se ele tem uma marca registrada ou não e vender para ele, você acha que ele não vai comprar? Ele vai. Ele pode ter problemas financeiros e você pode vender um BPO para ele. Ele pode ter créditos a recuperar. Ou até, quem sabe, Marta, ele pode precisar ir para um regime tributário diferente. E você, como contador, precisa estar preparado para evoluir com esse cliente. Então, se você está pensando apenas em vender ali a obrigação, o que é comum, acredito que vai ser muito desafiador, de fato, crescer. Agora, se você vende um produto, um serviço mais consultivo, além da contabilidade, você vai conseguir performar e crescer. Porque grandes empresas como Contabilizei, Contabilidades Digitais, estão fazendo o que hoje? Oferecendo esse serviço que você já presta num valor muito menor. Exato. E aí, às vezes, esse cliente ele quer uma contabilidade mais consultiva, que agregue mais valor para ele, só que você não é o contador que faz isso. E aí ele vai para quem? Para uma contabilidade que sabe vender esse serviço consultivo. Uma hora ele vai sair da sua carteira. Você tem um risco enorme. E hoje cedo eu tô conversando com um cliente, né? Ele falou assim que foi visitar um cliente dele e ele ficou assim pasmo porque esse cliente dele já tinha sido abordado por uma dessas empresas para falar sobre a BPO financeira, terceirização. Ele ficou até assustado. Até o cliente, ainda bem que você veio e tal. Aí ele explicou, não, também faço isso daqui e tal, não sei o quê. Mas para você ver que as empresas estão pensando estrategicamente em você ir parado e não olhando para o básico, que é aquilo que você construiu aí com muito esforço, que é a sua carteira de clientes. Então, gente, ouça aí o que o Thiago tem a falar. Tem muito produto que você consegue vender e levantar um faturamento sem onerar a sua operação. Às vezes as pessoas acham que eu tenho que vender alguma coisa e onerar ou contratar mais gente. Não, é só pôr a cacholinha para pensar. Isso. O Thiago aí já deu vários exemplos do que você pode fazer para conseguir vender mais, para fazer a sua primeira venda. E é aquilo, depois que você rompeu a barreira, gente, já era. É só começar a ter repetição, ter disciplina e fazer acontecer. E, Thiago, nesse cenário, o que as vendas representam para o Thiago? O que é vendas para você? Está muito alinhado a tudo que a gente falou. Para mim, venda é ajudar o nosso cliente. Show. É o que eu acredito. Você, como vendedor, é uma pessoa que ajuda o seu cliente a tomar uma boa decisão de compra. Às vezes ele não está nem esperando tomar essa ação de compra, ele nem quer comprar. Aí entra a prospecção ativa. Mas você mostra para ele que ele tem uma dor que às vezes ele nem sabia e você vende para ele. Então a venda, para mim, é ajudar o nosso cliente a tomar uma decisão de compra, a evoluir, a crescer. Mas para isso você precisa acreditar muito naquilo que você executa como empresa de serviço. Certo. Você realmente promove transformação na vida do seu possível cliente? Então para você vai ser fácil vender, porque você vai estar ajudando ele a ir de um ponto A para um ponto B. É o que eu acredito que um vendedor deve fazer, guiar o cliente como se fosse um mentor mesmo, desse ponto A para o ponto B. Às vezes o cliente nem sabe que ele está no ponto A. E aí entra um trabalho mais consultivo ainda para mostrar para ele que ele está no ponto A e ele precisa sair de lá. Show. É isso que eu acredito que é vendas. E aí eu vou entrar numa coisa assim que é a venda consultiva, né? Legal. Então, assim, isso que você está falando, o cliente guia, o vendedor guia o cliente do ponto A para o ponto B. Perfeito. Quando a gente faz esse trabalho de guiar, isso se torna consultivo. Perfeito. Tá? No mundo, aí a pergunta vai, a Marta Sincera Cast aqui, vou te colocar agora numa enrascada, Thiago. Pode colocar. No mundo que nós temos, a gente quer as coisas para ontem. Sim. A informação chega agora na sua mesa. Você só tem 24 horas. Como que esse cara vai conseguir escalar e vender consultivamente para clientes? Eu não entendo. Como que é isso? Me conta na sua visão aí, estrategista de vendas, de quem implementa isso. E muito contador fica boiando mesmo, tá? Eles ficam assim, gente, é impossível. Eu não tenho tempo, eu tenho que acompanhar o cliente, eu tenho que operacionar, eu tenho que cuidar do time, tá? E aí? Como que esse cara vai aplicar as vendas consultivas, trazer o seu cliente do ponto A para o ponto B e ainda escalar o negócio? Vamos lá. Primeira coisa, trabalho depois do trabalho. É isso. É isso? É o trabalho depois do trabalho. Você vai ter que realmente quebrar aquela barreira sozinho um pouco. Chegou, sei lá, final de semana, estuda sobre vendas. À noite tem um tempo sobrando, vai lá, se dedica, estuda sobre vendas, aplica isso. Eu acredito muito que o trabalho depois do trabalho é o que vai fazer com que você consiga construir algo que você não tem ainda e mantenha a tua operação.
Tiago, é possível vender valor para um cliente que talvez pague pouco, que não veja, tem ali não veja muito valor, vamos pegar aqui o exemplo da contabilidade, um ticket de uns R$350. Eu acredito que é possível vender de forma consultiva para esse cliente. Porque ele só vai ter a percepção real de valor sobre o seu serviço quando ele passar pela jornada de venda. Se você apenas, quando ele chegar, mandar uma proposta para ele, cobrar se ele vai aceitar essa proposta, você não vai gerar nenhum valor para ele. Mas se você, de alguma forma, e dá para fazer isso com ferramenta, dá para fazer isso de diversas formas, tentar entender os problemas que ele tem através de um diagnóstico, e pode ser um diagnóstico curto, mas se importar de fato, apresentar uma solução personalizada para ele, que ele sinta que é exclusiva para ele, e depois tentar fechar, você vai conseguir vender valor e você vai conseguir escalar. Dá para fazer isso com escala, sim. Hoje, através de ferramentas, através de conhecimento. A diferença que não dá é o quê? Chegou um cliente, quero contratar contabilidade. Tá, é R$350 por mês. E aí, vamos fechar? Não tem como. É a maioria a gente acaba fazendo isso por quê? Porque não tem conhecimento, porque não aplica esse conhecimento, porque não tem paciência para ver esse conhecimento desenvolver um processo. Show. É isso aí, gente. E eu costumo dizer o seguinte, né? As pessoas acham que você vender consultivamente para o cliente é você estar presente na vida dele todos os dias lá ao vivo e tal. E não é sobre isso, gente. Você ser consultivo para o seu cliente é você ser certeiro na hora certa e esse cliente entender que você faz diferença na vida dele. Perfeito. Não é você falar com ele todo dia, não é você entrar numa sala de reunião com ele todo dia, nada disso. Existe ferramenta, sim, que você consegue entregar educação para o seu cliente de forma escalonável, existe. Porém, não é só sobre isso. É sobre você conhecer muito bem, aí entra o marketing, né? É você conhecer muito bem as dores do seu cliente, você muito bem mapear isso e ser certeiro com os produtos. E eu estava falando isso com os clientes agora. Perfeito. Falei, gente, vocês ficam na cabeça aí que só tem que vender contabilidade? Não é sobre contabilidade. Hoje, todo empreendedor, Thiago, tem problema financeiro. Sim. Atire a primeira pedra, quem sabe, todos eles. E aí tem empresas no mercado que ficam vendendo educação para o teu cliente, sendo que você poderia fazer isso. Perfeito. Ponto. E infelizmente, ainda ele não quebrou essa barreira, mas eu tenho certeza que depois que ele ouvir seu podcast, começar a seguir lá os conteúdos do Thiago. Inclusive, vou deixar aqui as redes sociais do Thiago aqui, a gente vai falar no final, mas também aqui, porque tem muito conteúdo de valor. Legal. São dicas, né? Que eu sempre falo, o Instagram, ele é raso, não tem jeito. O Instagram é para ser raso mesmo, mas tem algumas dicas ali que você pode ter um insight e fazer com que isso comece a se desenvolver aí na tua vida. Mas algo que vai ficar marcado para mim aqui é disciplina, tempo e paciência. Disciplina, tempo, paciência. Disciplina, tempo, paciência. E um bônus aí, gestão emocional. Gestão emocional. Controle das emoções para fazer tudo isso. Fazer isso aqui. Essas três coisas, é a base. Exato, é a base. Aí, Thiago, beleza. Eu dei esse pontapé inicial, eu consegui seguir esses passos. Perfeito. Consegui ter meu controle emocional. Perfeito. Consegui aplicar isso que você acabou de falar. Comecei ali a vender. Comecei a vender uma coisinha aqui, outra ali. Como que eu faço para alavancar isso? Como que eu faço para vender mais? Legal. Eu acredito muito nisso. Talvez encontrar um nicho. Você é bom em fazer o quê? Porque assim, hoje... É polêmico, hein? É, bem polêmico. Mas quem quer todo mundo, às vezes não tem nada. Eu acredito que ter um nicho ou uma especialidade é muito importante. Eu sou muito bom nisso. Tenho, sei lá, clínicas médicas, eu sou muito bom em e-commerce, em terceiro setor, empresas de eventos. Por exemplo, eu estou com um cliente de consultoria implementando um processo comercial comigo. Existe uma lei lá do PERSE especificamente para eventos, quem produz eventos, e ele é uma contabilidade que domina esse conhecimento que outros contadores não têm. O que ele vai fazer? Se tiver uma empresa de evento que está com um contador que não tem esse conhecimento e essa empresa de evento pagando muito imposto, se ele tiver um processo, e ele vai ter, porque a gente está construindo, um processo de prospecção e de venda muito consultivo, mostrando valor, você acha que essa empresa de evento não vai sair do outro contador? Com certeza absoluta, óbvio. Com certeza, é óbvio. Então eu acredito que
a principal coisa após você começar a vender para sua própria carteira é definir um nicho. E isso vai te dar o caminho, Marta, para escolher qual o seu canal de atração. Legal, eu tenho um nicho, eu sou bom nisso. E ó, presta atenção nisso, contador. Presta bem atenção. Se você hoje não atrai cliente de nenhuma forma, nichar para atrair não vai te impedir de receber as indicações que já chegam ali na sua porta. Então você vai continuar recebendo essas indicações, elas vão continuar chegando, mas no atrair você precisa atrair de forma nichada, porque aí você fala direto com a dor. Então voltando ao raciocínio, existem vários canais de acordo com o nicho. Por exemplo, clínicas médicas, onde está esse médico? Aí você vai lá direto, onde ele está. Ele pode estar no Instagram, ele pode estar no YouTube, ele pode estar no marketing offline, porque marketing não é só digital, então entenda isso, é a sua estratégia de vender o seu produto e serviço, independente seja no digital ou não. Um produtor rural, e existem contabilidades específicas para quem é um produtor rural. Talvez esse produtor rural não está na internet, ele está num evento, ele está em uma associação, numa cooperativa, e como você está fazendo marketing em cima disso? Então, se você tem um nicho, tem clareza do que você, como especialista contábil, executa e traz de valor para esse nicho, você encontra o seu canal de atração para tentar vender. E eu acho que é a principal coisa que você deve fazer após começar a vender para sua carteira, no segundo momento. Show de bola. A gente bate nessa questão do nicho há muito tempo. A gente sempre fala sobre nicho. Tanto é que a DPG é uma agência nichada em contadores fazem 20 anos, Thiago. Então, a gente começou lá atrás, eu e o Alex como representante comercial, para contadores, aí foi que a gente fez a virada de chave também, e aí montamos a agência para contadores, e mesmo, entre aspas, né, se você olhar, o mercado tem 85 mil contadores, beleza, a gente tem vários concorrentes, mas a gente não domina nem 2% desse mercado ainda. Pensa, a oportunidade que tá. Então, é isso que você tem que analisar. Você precisa olhar o nicho com muito carinho, gente, porque é isso que vai fazer o diferencial. E aí a minha pergunta para você, mais uma aí para você sair. A gente é uma agência. Claro. Aí o cara vai lá e ouve, do Thiago. Ouvi a Marta falando. Você precisa nichar, ouve os influencers, precisa nichar. Aí o cara fala assim, tá bom, vai. Eu vou resolver nichar. Vou atender médico, vou atender indústria, ou o cara chega aqui e fala assim, o que vocês acham aí que é bom? Fala aí pra mim o que é bom. Olha só o que a gente ouve. O que vocês acham aqui que é bom pra nichar e tal? Aí, Thiago, aí a gente fala, olha, olhando pro mercado, total, a gente explica, olha pra carteira, mas não, o cara quer miojinho, né? É rápido, preciso fazer isso rápido. Beleza. E aí começa assim não ter resultados. Claro. Por quê? Agora eu quero que você explique por quê. As pessoas falam para ele escolher o nicho, aí ele vai lá, escolhe o nicho e não tem o resultado que ele precisa. Perfeito. Porque escolher o nicho não é assim, Deus falou comigo que o nicho é esse. Ouviu, né, gente? Profecia. Ui. Não é. Eu sonhei que o nicho que eu tenho que atuar é o nicho de agências de marketing. Não médicos. É assim. Médicos. Médicos, meu Deus. A maioria das pessoas, elas escolhem o nicho de acordo com o mentor que orienta. Isso. E talvez o nicho daquele mentor ou de quem está orientando, isso está errado. Você tem que escolher um nicho de acordo com o teu cliente ideal. E como você faz a escolha desse cliente ideal? Primeiro, você tem conhecimento para, de fato, trazer valor para aquele nicho? Se você não tem conhecimento, primeiro você vai ter que estudar. Segundo, a tua cultura, a tua empresa, ela está apta a atender aquele nicho? Tem público para esse nicho? Você tem que fazer toda uma avaliação, toda uma estratégia para que você então defina o nicho. Não é de forma deliberada. Não, eu escolhi esse nicho e eu vou atuar em cima dele. E se você monta toda essa estratégia identificando quais são as dores, os desejos, os sonhos dessas pessoas que estão nesse nicho, faz um trabalho estratégico, aí você consegue encontrar esse nicho. Você tem que, e principalmente, agregar valor para esse nicho. Não adianta você também fazer toda a estratégia e aí na parte técnica você não tem nada que realmente faça com que esse cliente desse nicho cresça de alguma forma. Você não vai dominar o nicho, você não vai gerar valor, não adianta. Então, se você cria essa estratégia e tem conhecimento para realmente mudar as pessoas e as empresas desse nicho, eu acredito então que você cresce. Show. Aí fica mais fácil fazer marketing, fica mais fácil criar conteúdo, porque você já sabe as dores. Aí você faz assim,
Se você é um médico que tem tais problemas financeiros, porque sua vida é uma bagunça, enfim, etc., por conta disso e precisa dessa ajuda, eu sou a contabilidade que pode te ajudar. Fica muito mais fácil vender através do marketing e depois no momento da venda em si. Até porque, né, Thiago, marketing é mercado, estratégia. A arte de despertar desejo e entregar valor. Como que você vai fazer um marketing se você não tem um tom de voz? Como que você vai fazer um marketing se você não conhece? Só quero nisso. Se eu não conheço o meu público, dor. E não é a agência de marketing ou seu time de marketing que tem que conhecer isso. É você. Porque o marketing é a estratégia da tua empresa. Perfeito. Então, não tem como você atrair a atenção, o olhar desses nichos para vendas atuar ali constantemente. Por isso que vendas e marketing tem que andar de mãos dadas. As estratégias têm que estar ali combinando certinho. Se você não tem o conhecimento técnico... Olha, Thiago, é tão louco isso que a gente tinha um cliente aqui, graças a Deus foi embora, ele era especialista em advogados. Certo. Aí o meu time escrevia conteúdo para advogados. Aí a gente mandou um conteúdo lá para ele aprovar. Não, isso aqui tá errado, tal. E os nossos redatores aqui são contadores e advogados. Sim. E aí o redator falou assim, isso aqui não tá errado. Pegou a legislação, tal. Aí a gente descobriu que o cara não era especialista merda nenhuma em advogado. Falei assim, esse cara é especialista nem aqui nem na China. Aí batemos com não, isso aqui tá certinho. Falei assim, vai aprender primeiro realmente sobre a legislação, vai estudar, vai aprender com o Caio Melo da vida lá, vai ler o Diário Oficial diariamente, vai entender o nicho, esmiuçar todas as leis daquele nicho e realmente aplicar para atrair atenção, que isso é um passo para você conseguir vender. Um passo. Senão, gente, você, infelizmente, se você não der esse passo atrás para entender isso, para vendas fluir de uma maneira bacana. E aí, Thiago, entrando aqui em funil, as pessoas confundem muito funil de marketing com funil de vendas. Sim. Então, eu quero que você explique a diferença do marketing de vendas e explique como que é esse funil de vendas. Como que o cara consegue montar esse funil? Se fala muito isso no mercado hoje, né? Sim. Bom, marketing está no início da venda. Isso. Mas a venda não começa e nem termina no marketing. Isso aí. Ela é um processo que tem duas grandes etapas, que é a atração, criação do desejo. Então é onde tem o funil ali. Às vezes aquela pessoa ela ainda não está pronta para comprar e você, através do marketing, ensina ela, dá um conteúdo. Eu gosto muito do marketing de conteúdo. A DPG também gosta bastante, então você leva conteúdo para essa pessoa e ela junto com você vai evoluindo até o momento que ela descobre que ela tem uma dor. E aí talvez ela procure você, né? Olha, preciso resolver esse problema, e aí começa a venda em si. Então isso é marketing. Agora quando a gente olhar para a venda, quando esse cliente levanta a mão, o que eu posso fazer? Primeira coisa, tá? Que eu posso fazer é me conectar com esse cliente. Então eu faço uma conexão com ele de forma mais pragmática, me conecto com ele, depois eu realizo um diagnóstico, entendo os desafios que ele tem, depois eu apresento a minha solução e aí eu tento negociar e dar um fechamento. Então, se tiver essas 4 etapas simples já no teu funil de vendas, onde você se conecta com as pessoas, faz um diagnóstico, identifica os problemas que ela tem, oferece a sua solução baseada nesse diagnóstico e tenta negociar para avançar com esse cliente, você vai conseguir vender muito. Agora não dá para pular, se conectar e tentar fechar. É que acontece muito, né? É isso. Eu me conecto com aquela pessoa, eu entendo quem ela é, enfim, as características dela, etc. Faço a conexão. Aí eu já tento vender. Eu já mando a proposta e tento vender. Aí não dá. Não dá, gente, é impossível. É impossível, então tem toda essa etapa e, gente, não tem como fugir disso. E aí ele fala assim, ele tem que falar assim, a DPG gosta muito de marketing de conteúdo, porque o que aconteceu nesses anos, né? O consumidor em si, Thiago, ele tá mudando bastante, tá? O princípio, os fundamentos de vendas, de marketing continuam os mesmos. Perfeito. Só que o consumidor, a forma que ele consome, vai se alterando ao longo do tempo e a gente tem que ficar de olho nisso, né? Mas contabilidade, o meu trabalho, o seu trabalho, são trabalhos que tem que gerar confiança. De manhã ninguém acorda falando assim, tô afim de trocar contador. Tô afim de contratar uma agência. Tô afim de... Eu quero vender mais, né? Mas não tô afim de passar por um processo de vendas. Ninguém acorda pensando isso. São poucos que acordam pensando isso. E aí, o que acontece? A gente tem que gerar confiança nesse consumidor.
Por isso que você tem que mapear, escolher nicho, definir. Se a gente não gerar confiança nesse cara, ele não vai passar por esse processo. Perfeito. De levantada de mão. Falar assim, esse cara aqui tem uma coisa diferente, vou levantar a mão para ele. Exato. Só que também, se ele levanta e chega aqui e o vendedor não faz esse processo, o funil, Exato. o que ele falou, você perde o cliente. E às vezes acontece muito aqui do cliente, olha, bacana. E foi lá atrás, Thiago, a gente começou a gerar os benditos leads lá pro cliente, né? Através do vídeo do YouTube, conteúdo no blog e tal. Só que chegava na hora da conversão, a gente via, putz, meu cara não tá vendendo nada. Mas aí a gente ia ver, não tinha um bom atendimento, não sabia atender, não sabia fazer uma proposta. E aí que entra a minha pergunta. O cara, olha só que a gente pegava aqui, Thiago. O cara chamava lá no WhatsApp, então encontrou o cara lá no Google, tá? Então certo. O cara encontrou por um artigo, achou interessante, ou encontrou lá no YouTube um vídeo, clicou lá no botãozinho e chamou no WhatsApp. Oi, tudo bem? Tudo. Aí o cara atendeu e falou assim, eu quero saber quanto custa o serviço de vocês, tal, eu vi aqui você, tal, me manda a proposta. O cara tinha pachorra de pegar uma proposta feia, de Word, como fosse um contrato, e mandar aquela proposta, tá aqui a proposta. Depois o cara nunca mais respondia, eu vi aquilo, Thiago. Então explica para o pessoal que isso não funciona. Explica para eles como que é esse processo, que aí vai um hackzinho para vocês. Anotem isso, explica como que é esse processo e como que esse cara na venda, ele vai contornar as objeções do cliente ali que está procurando ele. Vamos focar na proposta, pegando o exemplo que você deu. Para a gente criar uma proposta para o nosso cliente bem personalizada, é importante, então, entender ali quais são as necessidades que ele tem. Isso. A gente entende as necessidades. Você pode colocar esses desafios e essa transformação que você gera dentro da sua própria proposta. Ela pode ser mais personalizada, pode ter uma foto do cliente, pode ter algo ali do cliente. Bacana. E depois, o teu serviço ele tem que resolver esses problemas. Você apresenta isso para o teu cliente, seja através de uma reunião, ou se você não pode fazer uma reunião, através de um vídeo, manda um vídeo para ele explicando a proposta. Que legal, olha, que dica bacana. Que hack bacana. Eu ouço muito isso. Eu não consigo apresentar a proposta porque eu recebo muito cliente. Legal, por que você não faz um vídeo mostrando ali como que é a proposta? Porque muitas vezes o cliente ele recebe a proposta e ele não entende se ela é muito técnica. Então a sua proposta ela precisa querer ser aceita. É como um pedido de casamento. Então você tem que colocar ali nessa proposta coisas que façam com que essa empresa queira casar com você. Isso aí. E tem que ser muito personalizado. Depois que você fizer isso, você vai mandar para o teu cliente. Acabou? Não. Porque o cliente ele não decide na hora. Às vezes ele tem um sócio, às vezes ele precisa avaliar outros fornecedores. E aí entra uma outra parte da venda, então, já pegando mais um hack para você aqui, que é o acompanhamento, o follow-up. E você precisa, então, acompanhar esse cliente até o momento que ele decide. Vamos pensar. Hoje eu mandei a proposta para o cliente, certo? Fiz uma reunião, enfim, ele pediu a proposta, eu já tinha identificado as dores, montei bonitinho, apresentei a proposta. Ele vai decidir daqui uma semana. Até a próxima semana, eu vou ficar sem falar com ele? Não vou. Claro que não. Jamais. Eu vou enviar para ele conteúdos ao longo dessa semana para que ele feche. É qualquer tipo de conteúdo? Não. É conteúdo de fundo de funil. Quais são esses conteúdos? Anota aí. Depoimentos de sucesso dos seus clientes. Informações para que ele compare serviços não apenas pelo preço, mas também compare de acordo com o que ele precisa, com a parte técnica, para que ele não olhe só para o preço. Esses tipos de conteúdo vão fazer com que você faça com que ele lá no final, tome a decisão. E o que é mais incrível, você nem vai falar assim para ele, e aí, vamos fechar? Porque toda vez que você entrar em contato com ele ao longo desses 7 dias, que não vai ser para, e aí, vamos fechar? Porque você está mandando um conteúdo, você está mandando alguma informação, você está mandando um e-mail com as vantagens da sua empresa, com um case, como comparar serviços de contabilidade, ele vai lembrar que ele precisa te dar um retorno. Ele vai saber, olha, eu preciso dar um retorno para ele. E você não está ali cobrando. Só o fato de você se comunicar com ele e levar para ele o conteúdo, ele já lembra na hora que ele precisa te dar um retorno. Só que você não está cobrando o retorno dele. E aí a venda lá ocorre naturalmente. Pode ser, Marta, que esse cliente tenha uma dúvida. Isso é comum. Sim. E aí a maioria das pessoas destroem todo o processo que elas construíram até esse momento, quando o cliente recebe a proposta e tem a dúvida, a objeção. Por quê? Por quê?
Porque não é você contra o seu cliente. É você e o seu cliente contra um problema. E se o teu cliente ele não quer tomar a decisão com você, é porque ele tem medo, dúvidas sobre como resolver o problema e se sua solução é ideal para o problema. Então, às vezes você fica ali num cabo de guerra com o cliente, acha que ele tem alguma coisa contra você no momento da venda porque ele não quis fechar com você, mas na verdade é porque você não entendeu de fato como vender para ele que o seu serviço é o que resolve o problema que ele tem. Porque ele, não é ele contra você, é ele e você contra o problema. E aí você, então, tem técnicas para contornar essa objeção. Como que você faz? Vamos lá, já pegando mais uns hacks aqui. Isso, vai falando. Tá muito bom, viu, gente? Ele tá falando aqui, eu já tô com várias perguntas gatilhadas aqui pra ele, mas manda bala aí, tá muito bom. Vários insights. Se você fizer isso, gente, vários insights bacanas que o Thiago tá dando pra vocês, viu? Pega aí, fica aí uma hora na frente do podcast, pega um papel, caneta e anota. Não fica só ouvindo não, porque tudo aquilo que a gente ouve, a gente só guarda 20%. Quando a gente escreve, a gente guarda 60%. E fazer, né? Fazeção. Isso vai aí. Fazer. Planeja e ação. Planejação. Isso aí. Vai lá. Então, o que você vai fazer? Vê a objeção. Você vai confrontar? Não. Se você confrontar, todo aquele trabalho consultivo que você fez, ele vai por terra. Acabou. O cliente ele construiu uma confiança com você ao longo da jornada. Ele só está com uma dúvida de como resolver aquele problema. Então, você ameniza. Mostra que você entende que ele tem aquele desafio, mas não concorda. Só mostra, não, eu entendo que realmente você acha que está muito caro. É uma objeção comum, né? Entendo que você acha que está muito caro. Aí depois que você ameniza, o que você vem? Você vem e traz para ele o problema que ele tinha. Mas você pode estar achando que está caro hoje, mas lembra que você está com vários desafios financeiros aí dentro da sua clínica médica. E esses desafios estão fazendo com que você pague juros, que você, enfim, tenha uma vida financeira desorganizada e talvez esse custo que você está tendo financeiro seja maior até do que a minha contabilidade num preço de 400, 500 reais ao invés do concorrente que tem 300. Talvez esses 100, 200 reais a mais, se você tiver uma contabilidade que te ajude a fazer essa organização financeira, vai fazer com que você tenha uma lucratividade muito maior. Lembra daquele desafio que você falou para mim? Sim. Só que você vai conseguir fazer isso só se você seguir o funil. Se você fazer a conexão e o diagnóstico. Se você pula a etapa, quando o cliente ele tem a objeção ao seu preço, você não construiu nada, você não gerou valor para ele para nada, você não sabe o que esse cliente tem de necessidade, de dor. Então você faz isso. Olha o raciocínio. Chegou a objeção, ameniza. Por ter feito um trabalho consultivo de venda, você, depois de amenizar, vai relembrar o problema e aí você vai vir com uma prova social. E os meus clientes que eu tenho aqui conseguiram resolver dessa forma. E por último, a quarta coisa para contornar a objeção, você dá um fechamento. E aí, vamos tomar essa decisão, iniciar esse projeto? Aí você dá um fechamento. Incrível, porque o cliente tem uma objeção, você segue essas 4 etapas, aí você dá um fechamento e ele fecha. Já era, acabou. E olha, Thiago, você está falando aqui, você está falando, estou lembrando, né? Então, você tem que se ver como consumidor também. Até para você perceber. Então, começa a perceber as últimas compras que você fez. Perfeito. Então, aí eu fico imaginando assim, vamos pegar, não compras que a gente vai lá no site, no Mercado Livre e tal, mas vamos pegar compra consultiva mesmo. Serviço que a gente precisa pegar. Há um tempo atrás, vou dar um exemplo. Há um tempo atrás, eu precisava lavar os estofados de casa. Perfeito. E aqui da empresa. E aí, o que eu fiz? Olha só que interessante. Eu sabia que eu tinha essa dor, só que eu não estava indo atrás, né? Aí eu comecei a ir atrás, procurar no Google, pedir proposta e tal. E aí eu vi um Instagram de uma moça que eu sigo, ela marcando um pessoal de limpeza e tal. Gente, esse pessoal que é maravilhoso e tal. E eu já tinha pegado as propostas. Aí você vai, olha só que interessante. Você chama, a pessoa vem, pergunta pra você, você precisa, tá, beleza. Aí manda a proposta e já era. Olha só que, olha interessante. Thiago, eu peguei 5 propostas, mais essa empresa aí. Manda a proposta. Tipo assim, a proposta tá aqui e tal, e nem retorno faz. Isso no serviço, eu fico pensando, olha pra você ver como que é cru o mercado. Sim. Não é só o mercado contábil. Como é cru o mercado de vendas, realmente de profissionalização disso. E aí já era. Essa empresa que eu fechei, e agora já é a segunda vez que eles estão voltando,
Aí eu vi no Instagram a menina falando, olha, gente, eles aqui, tarana. Aí eu fui lá, entrei e falei assim, nossa, eles estão aqui perto de mim. Já falei assim, putz, que bacana, perto de mim. Chamei no WhatsApp. Quando eu chamei no WhatsApp, sabe qual foi a primeira coisa que ele falou? Falou assim, oi, senhora Marta, bom dia, bom dia. Falou assim, onde você me achou? Aí eu falei assim, foi a fulana de tal que eu vi no Instagram dela, tal. Ah, show de bola. Inclusive, ó, eu vou mandar aqui pra você uns vídeos de como que a gente trabalha, de os depoimentos, tal. E você me fala e manda foto do que você quer. Eu já achei aquilo ali super diferente. Das 5 empresas que eu tinha pedido proposta. Aí ele mandou tudo certinho pra mim e tal. Eu falei assim, nossa, que interessante, que bacana. Aí eu mandei as fotos pra ele, aí ele montou lá o orçamento e tal. Aí eu falei assim, eu posso te ligar? Eu vou te mandar um orçamento, mas posso te ligar? Já achei aquilo diferente. Aí ele mandou o orçamento e falei assim, pode ligar. Eu falei assim, eu tô te explicando certinho, ó, porque é o seguinte, se você pagar à vista, eu vou te dar X% de desconto. Se for a prazo, eu vou ter que cobrar, porque tem se for no cartão, os juros da maquininha, tal. Aí a senhora vê o que é bom pra senhora, tal, e estou mandando pra você as minhas avaliações no Google, pra você dar uma olhada. Tiago, de todos os orçamentos que eu recebi, ele era o mais caro. Com quem eu fechei? Claro, com o mais caro. E aí ele fez o serviço lá em casa, fez o serviço, e aí esse ano, ele fez metade do ano passado, acho que setembro, agora de novo, eu chamei ele e nem fiz cotação, porque ele entregou um bom serviço, foi ótimo no serviço, na entrega, e agora eu chamei ele de novo para fazer o trabalho de novo. Ou seja... Incrível. Arremata tudo que a gente está falando. Você entende? Perfeito. Processo. Exato. Por quê? É no momento da venda que você enxerga valor sobre aquilo que você está contratando. Então, ele fez o quê? Durante a venda, ele mostrou valor para você. Exato. Os outros concorrentes não mostraram valor para você. Nenhum. E por mais que ele cobre mais caro, você quis porque você viu o valor. E a gente quer comprar aquilo que a gente vê valor. Exato. Você tem crenças limitantes, talvez, achando que pelo fato de você cobrar mais caro, o cliente ele não vai comprar. Não é por isso. É porque você não consegue mostrar o seu valor. Você não consegue mostrar que você é uma contabilidade diferente. Uhum. E o teu cliente ele pode pagar R$100 a mais, 200, 300, R$400 a mais, dependendo. Se ele realmente entender que você gera valor para ele, ele vai comprar. Agora, você tem um nicho, olha lá. Você mostra valor para esse nicho, você faz uma venda consultiva assim, você se relaciona com a sua carteira para fazer novas vendas para ela, igual ele fez para você novamente. Isso aí. Tudo isso se conecta. Entende que vender não é complicado? Vender é simples, é um processo. E tem que praticar. Exato. Você sabe se comunicar? Exato. Então você sabe vender. Você tem um processo agora, a gente acabou de trazer. E tudo, ó, ele acabou de dar vários hacks aqui pra você, de como fazer. E aí, você falando isso, Thiago, a gente vai lembrando, né? Fala assim, putz, tantas empresas de serviço que a gente pede orçamento e tal, e ninguém faz isso. É raro, gente. Então, você já sai na frente só fazendo esse processo que o Thiago falou. Perfeito. Só fazendo isso. Entende? Só entendendo esse mecanismo que não custa nada. Só vai custar o seu tempo e a disciplina. Simples assim. E tenha paciência. E tenha paciência. Porque vendas consultivas, seja até do valor pequenininho, que é consultivo, que tem uma LTV, tem uma entrega mensal ali pro cara, você precisa aplicar esse passo a passo. Ponto. E o mais interessante também, o que as pessoas não entendem de fato, tem clientes que não estão naquele momento. Tem. Ai, quem dera que a gente fechasse tudo, né? Mas não é assim que funciona. Só que você tem que continuar fazendo um trabalho de relacionamento com ele estar na tua lista de e-mail, receber lá um conteúdo seu por mês, para você estar ali martelando um pouquinho na cabeça dele. Porque quando você realmente estiver naquele momento, ou aquele outro que você contratou não conseguir entregar o valor que você precisava, você vai lembrar de quem? Do cara que fez o relacionamento com você. E aí que entra o tal do marketing. Tiago, indo pro final, porque aqui eu acho que já deu quase 40 minutos. Já passou de 40 minutos, né, Mauro? Olha, nossa, meu Deus do céu. E a gente tem podcast. Uma hora tem uma cliente que vai fazer o podcast aqui, a Mara. Indo aqui pro final, claro. Qual o recado que você deixa para os contadores em relação a vendas? O que você espera do ano de 2024? O que os contadores podem esperar do Thiago? Ótimo. Vou falar aqui então, para você, contador. Vendas é a habilidade número 1 das pessoas de sucesso. E você deve aprender a vender. Esse é o recado que eu quero te dar. Pense em todos os grandes contadores que você admira. Todos. Coloca na sua mente agora, contadores e contadoras.
todos são excelentes vendedores. Todos vendem o tempo todo. Todos não estão focados na operação, estão focados na venda. E você está em busca da ferramenta perfeita para o teu fiscal, para o teu contábil, e está deixando de lado a parte comercial, que é o que vai fazer com que você cresça. Primeiro a gente gera demanda, depois a gente atende essa demanda. Não adianta eu ter uma Ferrari e não saber dirigir a Ferrari. Você está procurando a Ferrari porque talvez seja o caminho mais fácil. Porque aprender a vender é uma habilidade que você não possui. E você precisa possuir. Por isso que você precisa de tempo, de disciplina e de paciência. Mas você tem pessoas que estão aqui querendo te ajudar e que acreditam muito nisso. Então você pode esperar de mim ao longo desse ano conhecimento prático para que você consiga aplicar dentro do teu negócio, para você conseguir vender. Vai lá no meu Instagram, @otiago.augusto. Tem um e-book lá gratuito para você, falando sobre tudo isso que a gente está conversando aqui, bem detalhadinho de como você pode ter esse processo comercial. E ali já tem o básico para você começar a vender. E depois, futuramente, você pode aprimorar essa máquina. Faça isso que você vai crescer com certeza. E lembre-se, tudo começa com a venda. É isso aí. Não tem jeito. Gente, olha, que podcast incrível. Mas nós vamos fazer mais, assim, eu quero trazer aqui para trazer um passo a passo. Vou pedir pro Thiago gravar aqui pro canal, um passo a passo de estruturação mesmo para vocês, muito bacana. Várias coisas que o Thiago falou que me deu um insight aqui para aplicação aqui na DPG mesmo, que a gente vai esquecendo de algumas coisas, né? A gente tem que rever nossos processos. A DPG tá de pé porque tem 2 sócios vendedores pra caramba. Se não fosse isso, a gente já teria quebrado faz tempo. Uma empresa, ela só cresce quando tem vendas. Óbvio que a gente tem que olhar para operação, planejamento, gestão. Tem sim, para você fazer um marketing bacana para tua empresa, mas se você não tiver uma mentalidade de vendas, dificilmente você vai conseguir romper. Thiago, vários ensinamentos bacanas que você trouxe aqui. Obrigada. Obrigada. Você já falou suas redes sociais, mas eu vou deixar aqui o link das redes sociais dele para você clicar e ir lá pegar o e-book. Vou deixar o link aqui também do e-book. Sigam lá o Thiago. Ele também dá consultoria. Ele consegue te ajudar aí. Já tem ajudado vários clientes nossos. Tem sido bem legal. Então, obrigada, Thiago. Eu que agradeço, é um prazer. E você que ficou até agora aí, curte esse vídeo, compartilha, manda lá pros amigos, porque com certeza absoluta, você ajudando mais pessoas a terem conhecimento, você também se enche de conhecimento, mas lembre-se, enchi a xícara, eu tenho que tomar, viu? E um grande beijo, tchau, tchau. Ó, acabou de vender. É isso aí.